Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você conhece o conteúdo da Bíblia, mais você fica espantado com a coerência e com tudo que Deus fez. Nada ali que aconteceu, nada que Ele ensinou, nada que Ele predeterminou, nada disso foge do propósito maior de Deus ou do propósito único de Deus, que é levar toda a humanidade, todo ser humano que Ele criou, para viver com Ele eternamente. Tudo nesse mundo, toda a revelação, toda a história, tudo que Deus fez está dentro dessa visão, dentro desse propósito, e quanto mais você conhece as revelações da palavra de Deus, mais você enxerga essa coerência. Hoje a gente está falando sobre aliança de sangue. É o compromisso mais solene, mais importante, mais honrado, mais fiel, mais nobre, tudo de bom que você possa imaginar está dentro desse tipo de compromisso assumido através de uma aliança. É algo que o homem por si só se propõe a fazer. Quando ele diz que vai fazer, é como se fosse uma promessa e ele mesmo vai cumprir. Ele tem o propósito de cumprir, de ir até o fim dentro daquilo que ele, pela convicção íntima do coração, se propôs a estabelecer para a sua vida como propósito e fazer. É isso uma aliança. É algo nobre, é algo extremamente fiel, extremamente confiável. Uma pessoa de aliança é uma pessoa extremamente confiável, é uma pessoa firme, do fio do bigode, aquelas coisas que não precisa, não depende de nada. Nada faz com que ele mude de opinião, que faça com que ele desista de cumprir o propósito que ele mesmo pré-estabeleceu para cumprir. Quando a gente entende isso, quando a gente entende aliança, quando a gente entende este pacto de vida, este pacto eterno, porque ele transcende a vida, a gente começa a entender um pouquinho a respeito do caráter de Deus. E é esse caráter que ele quer imprimir em nós através de Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, quando ele viveu na terra. E ele conhecia, porque como judeu, ele lia o Torá, ele lia os profetas, e ele conhecia, e ele num determinado momento, ele se identificou com a profecia e ele teve consciência que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus que veio, habitou entre nós, morreu numa morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai. Esse é o próprio Deus na segunda pessoa da Trindade, é Deus Filho. E Jesus andando na terra e lendo os profetas, ele percebeu que era algo a respeito dele próprio. E ele foi até o fim nesse propósito que foi estipulado para ele. A Bíblia fala que na eternidade, em algum momento da eternidade, antes da criação do mundo, a Trindade divina, numa reunião solene, decidiu, vamos ou façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aquele momento, Deus já tinha no coração de vir pisar na terra e demonstrar o seu amor para conosco através da sua morte na cruz. E aí ele derrama o seu próprio sangue em expiação, ou no lugar de, no nosso lugar, para que nós nele, todos que nele creem, tenham a vida eterna e se cumpra o propósito em nós de viver com ele eternamente. Mas eu quero chamar a atenção hoje para a questão da aliança de sangue e essa coerência histórica
bíblica, profética, que já começou no Éden. Quando Adão, pela primeira vez, desobedeceu a Deus, ele duvidou de Deus, duvidou da palavra de Deus, que Deus havia dito que ele não deveria comer da árvore do centro do jardim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva duvidou, deu a Adão, Adão duvidou e comeu do fruto. Essa desobediência, a Bíblia nos revela que esse é o pecado. É você desobedecer a Deus, é você sair do propósito de Deus, é você duvidar no teu íntimo a respeito desse Deus todo-poderoso, soberano e criador. Esse é o pecado, é quando você se afasta de Deus no seu coração, o seu coração se afasta de Deus. E esse se voltar contra Deus, essa rebeldia contra Deus, é o pecado original, é o que move o coração do homem até hoje a não se arrepender, a não se voltar a Deus, a não ter como propósito de vida servir ao único Deus digno, Criador de todo o universo. Então Adão lá atrás duvidou e a Bíblia nos diz que com o pecado entrou a morte no mundo. O que aconteceu? Deus mesmo tirou a vida de um animal e usou a pele do animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Já o princípio do sangue derramado, do sangue de um inocente derramado pelo pecado de um culpado, já se cumpre a partir do Éden, do primeiro momento da queda do homem, quando Adão pela primeira vez volta o coração, se rebela contra Deus. Se a gente olhar a história do povo judeu, hoje está muito em evidência Israel, a reconstrução do templo ou a construção do terceiro templo. Por que tudo isso? Aquelas bezerras vermelhas que já estão aguardando o momento, o sacerdote que já foi encontrada a linhagem sacerdotal, esses sacerdotes já em Israel estão prontos para iniciar o sacrifício das novilhas e os sacrifícios dos animais diante de Deus. Por que isso? Porque Deus, num determinado momento, depois que ele trouxe a lei através de Moisés, ele começou a detalhar a lei e ele começou a criar propiciação para os pecados de todo o povo judeu, para o seu próprio povo. Então, se você for ler em Levíticos, em vários livros ali do Pentateuco, o próprio Moisés escreve a respeito dessa lei de Deus, e ela detalha especificamente como que se deveria sacrificar animais, que tipo de animais, sem mácula, animais perfeitos diante de Deus. Para quê? Para que Deus aceitasse o sacrifício do inocente em propiciação pela culpa do povo. De cada um individual, do povo como um todo, existiam cerimônias e rituais para todo tipo de expiação. Eu não quero entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo, mas novamente a gente vê Deus trazendo novamente esse princípio da aliança de sangue, em que um animal ele é morto para fazer com que os pecados sejam expiados. A Bíblia nos afirma também que não há expiação de pecados sem derramamento de sangue. É um princípio bíblico, a gente já tratou aqui no canal a respeito desse tema, no vídeo O Aforismo Supremo. É algo que Deus predeterminou juntamente com a criação da humanidade como um todo. Ele já criou dentro desse contexto de salvação para com o homem. Se você novamente começar a ler a Bíblia e começar a entender a história, como ele primeiro se revelou ao povo judeu, e aí, na plenitude dos tempos, ele mesmo vem, pisa a terra, e o judeu entende que ele é o Cordeiro de Deus. João Batista anunciava a vinda de Jesus assim:
ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus, o próprio Deus pisa na terra e, como eu falei, derrama o seu próprio sangue na cruz em expiação por todos nós. Todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Já era plano de Deus. Desde antes da fundação do mundo, quando ele decide criar a humanidade, ele já cria esse propósito. Outra coisa que Deus tem dentro da aliança de sangue. Existem rituais de aliança entre homens que, de alguma maneira, procuram refletir essa aliança que Deus tem conosco. Vamos lembrar, aqueles que são católicos sabem da comunhão, né? Eles fazem a primeira comunhão, a partir daí eles começam a participar ali da hóstia, né? Eles participam desse movimento. Dentro das igrejas evangélicas também existe, uma vez por mês, normalmente, a participação do que é chamado a ceia do Senhor. E o próprio Jesus, lá na Páscoa, na noite em que ele foi traído, diz o apóstolo Paulo, ele tomou do pão e do cálice, partiu o pão, entregou, distribuiu entre os seus discípulos, seus apóstolos, e disse: comei e bebei dele todos. Este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazer isto em memória de mim. Esta ordenança de Jesus que até hoje a igreja obedece, repetindo: comendo do pão, tomando do vinho ou do cálice, normalmente é suco de uva, o suco da uva, e toda vez, uma vez por mês, isso é feito em lembrança, em ordenança, pela ordenança de Jesus, em obediência à ordenança de Jesus, uma vez por mês, na igreja evangélica. A maioria das igrejas evangélicas faz este momento da ceia do Senhor. O que é isso que é feito ali? Senão coisas de aliança. O próprio Jesus, próprio Deus, pré-estabeleceu da parte dele uma aliança eterna conosco. Ele diz: este é o sangue da nova aliança. Jesus, próprio Deus, fazendo uma aliança conosco, dizendo: quem aceitar o Filho, se arrepender dos seus pecados, recebe o perdão e a vida eterna. Seu livro é escrito no livro da vida e ele se torna não apenas chamado, mas escolhido, herdeiro de Deus com Cristo, da herança eterna, da vida eterna com Deus, através do sangue. Veja que a aliança de sangue, ela começa no Éden, ela passa pelo povo judeu, ela chega em Jesus, e até os dias de hoje, todos aqueles que aceitam esse sacrifício de Jesus entram em aliança com ele. Comendo do pão e bebendo do cálice, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus, de permanecermos em aliança com ele. Então esse é o convite que Deus faz para todos nós. Se a gente for falar um pouco do casamento também, o que é a consumação de um casamento? Normalmente, no plano de Deus, é que o homem e a mulher se casassem e após o casamento eles começassem a ter relações íntimas. O que acontece na primeira relação íntima com a mulher, com relação ao rompimento do ímen, derramamento de sangue. Olha que coisa tremenda. O casamento fala de uma aliança. O casamento, na verdade, é uma aliança entre homem e mulher. É uma aliança que não é para terminar nessa vida. É uma aliança que só termina com a morte de um dos dois cônjuges, ou um dos dois participantes da aliança. Então, é como a aliança de Deus. A aliança é inquebrável, ela é incondicional, ela é irrevogável. Então, quando você entra no casamento com essa consciência de que você está estabelecendo uma aliança, o teu casamento não é para acabar nunca. Não há nada que destrua o teu casamento, porque você entende que o teu casamento é aliança e você vai honrar a tua palavra até o final da vida. O cônjuge, o homem, a mulher, eles trocam votos e cada um fala: até que a morte nos separe.
E o homem que entra no casamento entendendo a aliança, ele vai até o fim. É o mesmo tipo de aliança que Jesus tem com a igreja. E o próprio Jesus se coloca como noivo na palavra de Deus, e a igreja como a noiva. E existe um momento no arrebatamento, as chamado bodas do Cordeiro, em que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tomada da terra e vai ao encontro do noivo no paraíso. E ali vai haver o cumprimento do propósito de Deus, que é o casamento. Deus estabeleceu o matrimônio, Deus estabeleceu o casamento para o homem e para a mulher, que é uma figura, que é uma sombra do propósito dele de um dia desfrutar desta comunhão plena com o homem, nobre, solene, sublime relacionamento, lindo, maravilhoso com o homem. É isso que Deus tem para nós. Fica o convite para você, se você ainda não entrou nesta aliança, procura conhecer mais a respeito dessa aliança, porque ela hoje é proposta a você. Se você for conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, a vontade dele é que você entre em aliança com ele. Ele já está aliançado com você. Os braços de Jesus permanecem abertos na cruz para você. Se você ainda não entrou em aliança, busque entrar em aliança com Deus, para que você também possa desfrutar da herança de vida eterna com Deus. Espero que eu tenha ajudado você na compreensão da aliança de sangue, desses votos, dessas promessas que são trocadas, muitas vezes entre seres humanos, mas que foram criadas originariamente pelo próprio Deus, para imprimir em nós o seu próprio caráter. E ele é um Deus de aliança. A aliança que ele estabelece é inquebrável. Creia nisso, busque a palavra de Deus, busque comunhão com esse Deus, que ele vai se revelar para você no Espírito, e você vai entrar em aliança com ele, com isso herdar a vida eterna. Tá bom? Espero ver você então num próximo vídeo. Tudo de bom, e que você realmente possa buscar com muito esforço pessoal, porque é uma luta espiritual pela tua alma. Existe um inimigo que não quer que você alcance a salvação, muito pelo contrário, ele já sabe qual é o futuro dele, que é o inferno e o lago de fogo, e ele faz tudo para levar a obra-prima da criação de Deus, que é o homem, com ele para esse lugar que não foi criado para o homem, mas criado sim para ele e seus anjos. Então lute, ponha-se de joelho agora onde você está e já busque diretamente com Deus, porque Deus vai se revelar para você, em nome de Jesus. Vejo você numa próxima.